A Bíblia está cheia de personagens misteriosos, muitos dos quais fazem uma participação especial, praticam suas coisas e depois saem da cena para que ninguém mais saiba mais nada sobre eles. Alguns deles são simplesmente figurantes e outros, de acordo com o contexto, exigem uma análise mais detalhada. E há alguns que são simplesmente estranhos. Gente, esse é o 10º vídeo nessa série sobre fatos interessantes da Bíblia. Se você quiser aprender mais sobre Deus e sobre a Bíblia, se inscreva no canal e ative o sininho. Provavelmente a figura mais misteriosa da Bíblia, Melquisedeque, era um sacerdote rei de Salém, mais tarde conhecido como Jerusalém, e foi na época de Abraão. Ele é retratado atuando somente em uma passagem, apesar de ter sido mencionado uma vez nos Salmos e várias vezes na Epístola aos Hebreus no Novo Testamento. Algumas disciplinas judaicas insistem que Melquisedeque era Sem, filho de Noé, mas gente, a Bíblia não diz isso, né? Ele é considerado como um proto-Messias, isso significa anterior ao Messias, tendo incorporado certos traços posteriormente dados a Cristo. Está escrito no Novo Testamento que Cristo era sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, indicando uma aliança mais antiga e profunda com Deus do que a linhagem de Abraão e de Levi. Porém, em Hebreus, ele é apresentado assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Esses versículos não apenas dão a Melquisedeque um nível hierárquico acima dos mais importantes patriarca judeu, mas também qualidades místicas. Sua identidade, seu papel e sua função teológica são debatidos há muito tempo. E o segundo livro de Enoque é especialmente informativo, insistindo que Melquisedeque nasceu de uma virgem. Já pensou, gente? Quando sua mãe, Sofonim, a esposa do irmão de Noé, Né, morreu no parto, ele se levantou, se vestiu e se sentou ao lado do cadáver dela, orando e pregando. E depois de 40 dias, ele foi levado por um arcanjo para o jardim do Éden, sendo protegido por anjos e evitando o grande dilúvio sem passar pela arca de seu tio Noé. Segundo Gênesis, Caim foi o primeiro ser humano a nascer. Tempos mais tarde, ele matou seu irmão mais novo, Abel, em um ataque de fúria. Deus colocou uma marca em Caim e amaldiçoou o solo que ele cultivava, forçando Caim a viver como um fugitivo errante. Essa parte da história muita gente conhece, porém, nós lemos em seguida que ele foi viver na terra de Nod e de repente arranjou uma esposa. Absolutamente nada mais é mencionado a respeito dela. Nós nem sabemos de onde ela veio. De fato, muitas pessoas questionam onde Caim conseguiu sua esposa, já que sua família aparentemente continha as únicas pessoas que existiam no mundo. Algumas delas sugeriram que havia uma outra tribo misteriosa de pessoas criada talvez depois de Adão e Eva, ou até mesmo de outra raça ou espécie. Mas a resposta mais comum é que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas que habitaram a Terra. A única maneira de conservar a raça humana seria ter relações sexuais entre irmãos,
sobrinhos e primos. Gente, eu fiz um vídeo aqui sobre se é pecado casar com primo, tá bom? De fato, apesar da Bíblia Sagrada não falar a respeito de sua identidade, o livro apócrifo dos Jubileus nos diz exatamente quem era a esposa de Caim. Era a irmã dele, Avã, que deu à luz seu filho Enoque. A breve aparição de Onã inspirou um nome para uma ação específica. Ele era o segundo filho do neto de Abraão, Judá, e seu irmão mais velho era mau aos olhos do Senhor, então Deus matou E o que ele fez para merecer essa execução permanece um mistério. Mas de acordo com a tradição da época, a viúva de Tamar, deveria se tornar a esposa de Onã. Onã tinha que engravidar ela para manter a linhagem viva, mas ele não era tão entusiasmado com a ideia. Quem sabe, por pensar na hipótese de se tornar pai de repente, ou talvez simplesmente porque Tamar não fosse o tipo de mulher que ele gostava. Então, ele resolveu o assunto com suas próprias mãos, cometendo o primeiro registro de derramamento de seu esperma. Ou, como Gênesis relata, mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Mas, gente, a história não para ali. A história fica ainda mais sórdida. Onã tinha um irmão mais novo, Selá. Normalmente, ele seria o próximo na fila para engravidar Tamar, mas Judas o proibiu. Tamar, em vez de aceitar generosamente o fato de ser uma solteirona forçada, seduziu Judá. Judá gerou os gêmeos, Zerá e Perez, o último dos quais foi listado por Mateus como sendo um ancestral do pai terreno de Jesus, José. Mas a primeira ejaculação registrada na história também teve implicações culturais. O onanismo se tornou um eufemismo de autossatisfação sexual. E, gente, todos nós sabemos que nós precisamos vigiar com isso. Eu fiz um vídeo aqui sobre a masturbação. Assista isso depois desse vídeo, tá bom? Dos 12 discípulos de Cristo, nenhum deles é mais misterioso do que Simão o Zelote. Seu nome tinha a intenção de diferenciá-lo entre Simão Pedro e passou a simbolizar para alguns que ele era membro de um movimento político com um nome parecido que defendia a rebelião dos judeus contra a lei de Roma. Algumas pessoas especularam que ele atuou dentro do círculo interno de Cristo como consultor político. Sua presença indicava que Jesus tinha uma agenda política revolucionária. Mas a verdade é muito menos emocionante. O movimento zelote não ocorreu até muito tempo depois, quando Cristo teria dado este nome a Simão. Muito provavelmente, Simão teria recebido seu nome por causa da sua intensa devoção espiritual e não por qualquer postura política radical. Mas, gente, nós não sabemos nada a respeito dele. Ele não aparece mais na Bíblia, além do nome dele na lista dos discípulos. A Enciclopédia Católica menciona ele como possivelmente um irmão ou primo de Jesus, mas sem nenhuma evidência real. Citados 2 vezes de maneira específica, mas sendo bastante aludidos em termos gerais, os Nefilins eram uma raça de gigantes violentos que você pode achar na Bíblia aqui. E eles viviam no mundo antes do dilúvio, ao mesmo tempo que a humanidade. Eram eles, como algumas pessoas sugerem, filhos de demônios com mulheres humanas? Ou eram anjos caídos? Ou simplesmente os descendentes de Sete, mencionados nos pergaminhos do Mar Morto? Gente,
independente de o que você pensa. Eles evoluíram e se tornaram conhecidos por nomes como os Raifim, aqui em Gênesis, e frequentemente lutavam com os humanos por terra e por poder. O mais famoso deles foi Og, rei de Bazã, e ele foi morto juntamente com todo o seu exército e seu reino foi saqueado. Todos os sobreviventes, homens, mulheres e crianças, foram mortos. Aqui está a referência bíblica. E, portanto, a linhagem mais forte e poderosa de descendentes dos Nefilins foi eliminada. Algumas linhagens de Nefilins continuaram a batalha com os israelitas, mesmo eles tendo se tornado menos poderosos e acabado morrendo. Uma tribo, os Anaquins, se juntou às tribos humanas na Filístia. Golias é considerado como tendo sido um dos últimos descendentes dos Nefilins. A altura de Golias é informada nos primeiros manuscritos como sendo de 2,75 metros. E isso não é impressionante quanto a criatura deitada na cama de Og. Gente, ouça o que Deuteronômio fala sobre a cama dele. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos reféns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 metros de largura. Biblicamente, os descendentes dos Nefilins não poderiam ter sobrevivido ao dilúvio, mesmo que Og e outros gigantes tenham sido figuras que vieram após o dilúvio. Alguns literalistas bíblicos atribuíram sua existência como posterior aos descendentes da família de Noé, que se uniram mais uma vez a demônios. Ou sendo anjos caídos e não seres humanos, eles sobreviveram ao dilúvio. Me diga aí o que você pensa. De onde veio essa raça de gigantes que apareceu depois do dilúvio? Gente, eu tenho um vídeo muito legal aqui sobre 8 coisas estranhas na Bíblia. Esse vídeo vai te surpreender muito. Então vá lá agora assistir esse vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para aprender mais sobre Deus e a Bíblia, tá? Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.